Olha, um acontecimento inusitado foi uma partida em Prudentópolis, onde o estádio não tinha água para vender, não tinha, né? Como a gente chega muito cedo no estádio, até mesmo antes dos vendedores ambulantes, a gente tem que se virar de alguma forma. E eu, aquele dia, não levei água pro jogo. E o que eu fui? Fui no banheiro do estádio, peguei a minha garrafinha e enchi com a água do banheiro. Só que aquele estádio mal e mal usado e em cima da caixa d'água era um ninho de pombo. Então, imagine só o que aconteceu. Eu tomei daquela água e durante a partida, começou a doer a barriga. E aí, meu amigo, é rezar. O suador, ele bate forte. O juizão apitou o final da partida. Consegui chegar no Vanderlei Cardoso, no WC. Olha, eu tive que sair uma vez de ambulância de um estádio. Era 12 de junho de 2002, um Atletiba, e eu tive um piripaque, resumidamente assim. E eu comecei a me sentir mal, cheguei para trabalhar já meio mal, comecei a transmissão do jogo e no meio do jogo eu já não estava... o mundo já estava em dobro, eu já estava me sentindo mal, dor de cabeça, cansaço. Eu fui levado até a ambulância e o pessoal disse que eu não tinha condições de ficar ali, eu tinha que ser levado ou para algum lugar, ainda do jeito que eu estava, ainda poderia ser levado apenas para algum lugar. E aí eu saí do estádio, então eu deixei o estádio no meio de um clássico dentro de uma ambulância. Copa do Mundo da Alemanha de 2006, eu fui no local lá, na verdade despretensioso, eu fui lá apenas para ver se estava acontecendo alguma coisa, dei de cara com o Pelé, e aí pude entrevistar o Pelé. Isso foi lá em Colônia, na Alemanha, foi muito legal, o Pelé falou algumas coisas interessantes. Isso foi um fato bem inusitado, na verdade, foi uma entrevista que eu não esperava que pudesse acontecer. No começo da minha carreira, em 90, 91, primeiros jogos que eu estava fazendo, né? Eu comecei a fazer o futebol da Suburbana e aí fui chamado para fazer a equipe do futebol profissional com o Portela. Com o Baroni fazia o futebol amador, isso na época na Rádio Paraná. E aí, naquela transição de futebol amador a futebol profissional, né? Eu ainda não tinha pegado bem o esquema dos dois, que eram totalmente diferentes, né? No amador você tem que esperar um pouco mais. E aí no futebol profissional, uma hora antes do jogo, já consegui a escalação. E eu esqueci que no futebol amador tem que esperar o pessoal chegar, ver se tem todo mundo. E aí num jogo do União AU, se eu não me engano era União AU Combate até, chegou ali uma hora antes do jogo, né? Eu fui lá e peguei as escalações, consegui, né? Levei pro narrador, eu disse, mas conseguiu aí 40, 50 minutos antes, né? Como é que conseguiu tão cedo a escalação? Não, mas eu consegui hoje aqui. Cara, e a gente começou a transmitir o jogo, daqui a pouco começa a perceber que fala, o jogador não é aquele, não é outro. Resumindo, eu peguei a escalação dos times dos juniores que tinham jogado antes e a gente começou com a narração com 22 jogadores trocados. Aí talvez tenha sido uma das grandes gafes da minha vida.